não tá na frente, não? Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Estamos nós aqui hoje, em dia de domingo, bem ensolarado, para trazer para vocês, um pouquinho sobre a nossa conexão com o xamanismo, a nossa conexão com a espiritualidade. Trouxe aqui um convidado especial, o Ricardo, Seja bem-vindo aqui ao canal. A gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. Na verdade, o Ricardo, vai ser um bate-papo super gostoso, super tranquilo, sobre a primeira experiência dele com a vivência, da Ayahuasca, que é uma medicina da floresta. E vai ficar gravada essa live depois que vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês que gostam desse tema de espiritualidade, expansão de consciência. Vai ficar disponível aqui para vocês. Bom, antes da gente começar, vou falar um pouquinho, sobre o meu início no xamanismo, que veio através de uma busca espiritual muito profunda, O xamanismo é um estilo de vida super tranquilo, super livre, Ele traz conexões muito profundas, com o nosso interior, com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade, E através das medicinas da floresta, essa conexão, ela fica muito mais forte, Ela vem nos trazer uma transcendência para o mundo sutil. E já faz alguns meses que eu ando consagrando a medicina, me trouxe muitas respostas para minha vida, sobre questões de N, áreas da minha vida, principalmente a questão sobre o meu próprio eu, sobre o meu sentir, sobre o meu viver. E o Ricardo, ele, também está em busca de uma evolução, Às vezes a gente vai para algum caminho que não é o caminho, que nos traz felicidade, que nos traz equilíbrio. E ele teve essa disposição de consagrar a medicina, E, gente, a Ayahuasca nada mais, nada menos do que um chá, feito pelos indígenas, com duas plantas, é uma planta e um cipó, Tem um ritual super sério, que os índios eles fazem ao fabricar, esse chá, que ele é uma bebida fermentada. E a gente consagrou num lugar que tem um registro do CONAD, Ele é um lugar registrado para essas práticas espirituais, tá? Então, quem sentir no coração, esse chamado de consagrar as medicinas, de expansão de consciência, de autoconhecimento, tem que fazer uma preparação, não vá só por curiosidade, porque a gente fala que a Ayahuasca é para todo mundo e nem todo mundo é para Ayahuasca. Então procurem uma casa, de idoneidade registrada, que vão te amparar aí nessa busca, E o trabalho, ele é um trabalho bem sério, É um trabalho bem denso, que vai no fundo da alma. Então eu trouxe o Ricardo aqui para compartilhar, um pouquinho da vivência dele, da primeira experiência com a medicina da floresta. Então, Ricardo, conta aqui pro pessoal um pouco da sua experiência pra gente. Muito bem, obrigado pelo convite, tá? Diferente de você, eu já não conhecia nada sobre a Ayahuasca. Não fazia a menor ideia do que era ou o que se tratava. Tudo que eu sabia era aquele resumo que eu ouvi de você mesmo, tá? Mas no dia 7 de setembro de 2022, esse mês, alguns dias atrás, eu resolvi aceitar o convite para participar de uma vivência, Cheguei lá no lugar, tem todo um ritual, uma cerimônia, que eu não vou entrar nos detalhes, porque isso não é o objetivo da gente estar discutindo aqui hoje, mas confesso que cheguei tímido, reservado, discreto, já conheci algumas pessoas, mas internamente, assim, ainda, se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo lá, talvez meu orgulho não deixaria eu admitir, Eu iria responder que fui para atender a um chamado, entre aspas, quase que uma intimação da minha esposa para participar. Mas confesso para vocês que no meu subconsciente eu
tinha um pouco de curiosidade, entendeu? E falei, vamos experimentar, vamos ver como é que é essa medicina, né? E me surpreendi, porque muitas vezes a gente acha que sabe alguma coisa, mas o mundo nos oferece ocasiões e momentos, oportunidades para nós descobrir coisas novas, nos permitir novas experiências, né? Então, começou, né? Teve toda a cerimônia ali, recebi umas instruções iniciais e logo levantei e fui lá tomar um copinho, 50 ml do chá, né? E a gente toma esse chá e eles pedem para a gente deitar. Eles explicam como que vai ser, é um momento interior, né? Você consigo mesmo, e você deita lá e fica, né? Demorou um tempo, a gente perde a noção assim do tempo, a gente não fica com relógio, você não fica olhando a hora. Demorou um tempinho para começar a aparecer os efeitos, né? Não sei quanto tempo, mas eu escutei assim umas 5 músicas, que eu estimo que cada música tem uns 4 minutos, vamos imaginar então uns 20 minutos, para começar a aparecer esses primeiros sintomas, né? O que foi a primeira coisa que me chamou a atenção esse dia? Foi com relação à audição. Parecia que eu tinha uns 10 ouvidos. Eu escutava tudo. Até um passarinho, aliás, me expressei errado, não tinha passarinho, porque isso era à noite, né? Mas qualquer mosquitinho que voasse perto, você escutava aquele barulho. Isso me chamou a atenção, foi a primeira coisa que eu comecei a sentir. A segunda coisa que me veio, não sei o nome disso, mas deitado com os olhos fechados, eu parecia que estava vendo umas cores, umas luzes. Eu não sei descrever o que era isso. Parecia aqueles efeitos musical de boate, aquelas coisas coloridas. Era mais ou menos isso. Isso aí foi a segunda coisa que começou a aparecer, né? Aí a coisa se intensificou. Outros sintomas foram vindo, né? Eu fiquei com a cabeça muito acelerada, pensando, né? E coincidentemente ou não, mas há uns 10 dias atrás, eu e a Alana, nós tivemos uma briga muito feia, da qual eu sou culpado, me arrependo, tenho vergonha disso, né? Não falo com a boca cheia, errei. E como eu estava assim, com um sentimento meio de consciência pesada, isso aí foi o que mais me afligiu de tudo. Então esses pensamentos que eu estava tendo, aquela enxurrada de pensamentos começou a vir na cabeça, aquilo não parava. Isso, pensamento, fora as sensações físicas que o meu corpo estava passando, né? Que eu falei da audição, falei da visão, escolho fechado, tá? Eu fiquei lá, lógico, depois que a gente foi embora, eu perguntei, mas essa cerimônia ela dura em torno de 4 horas. É um tempo que você não faz a menor ideia, porque parece que é uma vida. Eu tive tantas sensações, eu estava ofegante, mas eu não tinha força para encher os pulmões, eu respirava rápido e curto. Dentre outros sintomas que eu tive, a perda total de força, eu não tinha força para mexer lá no chão, deitado. Então, se eu precisasse pegar uma garrafinha d'água, eu estava com sede, a garrafa d'água estava do meu lado e eu não conseguia levar minha mão na garrafa d'água para pegar. Sensação muito forte, muito intensa. Tinha horas que eu não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordado. Eu cheguei até a pensar, será que eu estou vivo, eu morri, estou em outro plano? É uma coisa muito estranha. É uma coisa, talvez não seja a palavra estranha, seja nova para mim, na minha perspectiva. Seja uma coisa nova. E tudo aquilo ali de sensação, pensando, eu estava num cansaço físico tão grande, estando deitado, sem me movimentar, eu senti um cansaço físico muito grande, mas muito. A sensação que eu tinha, minha cabeça estava tão acelerada que parecia que eu tinha vivido os meus 39 anos de idade, que tenho, umas 10 vezes. Parecia que eu tinha corrido umas 50 maratonas de cansaço. E aquilo a cabeça pensando. Revivi muita coisa boa. A maior parte das coisas que eu vivi na minha vida foram boas. Eu tenho aí umas 4 manchas no meu currículo, que é a minoria, né? Mas isso aí
me afligiu. Parece que esse dia lá, esses tropeções que eu dei na vida, começou a aparecer e ressurgir e me provocar. Então, eu lá, né, deitado, não tinha noção de tempo, não tinha nada, os meus membros, mãos e pés, tudo formigando. Tinha hora que parecia que só tinha o meu tronco, eu não tinha perna, não sentia a perna, não sentia a mão, estava formigando. Mas eu também não sentia dor. É uma sensação muito nova para mim. Estranha por ser nova, mas é uma sensação muito nova. E passando por tudo aquilo ali, chega um momento lá que toca um sino, né? Eu agora acabou, agora terminou, né? E vai passar, não. Era uma segunda medicina que a gente iria tomar, que eles chamam de mãe sananga, que é uma espécie de colírio, que eles pingam no olho, inclusive eu nem sei quais são as propriedades desse colírio. Você pode explicar, por favor? A mãe sananga é uma medicina, né? É um colírio feito também de ervas, né? Ele tem uma energia feminina, né? Ele vai tratar as nossas questões do nosso globo ocular, astigmatismo, miopia, hipermetropia. Ele só não é indicado para quem tem glaucoma nem impressão no fundo do olho. Eu, como tenho astigmatismo, eu venho consagrando a mãe sananga, né? E antes eu não dirigia na rodovia à noite sem o meu óculos. Então, ela veio regenerando essas condições minhas, né, principalmente do astigmatismo. E a mãe sananga, ela tem uma propriedade de abrir o nosso chakra, né, o nosso Agna Chakra, que é o nosso sexto chakra, aqui localizado, né, entre as sobrancelhas, que a gente fala que é o nosso chakra do terceiro olho. A nossa glândula, que é ligada a esse chakra, é a nossa glândula pineal, que ela fica dentro, né, no centro do nosso cérebro. E com a abertura, né, desse campo, a nossa sensibilidade, ainda mais de audição, de olfato, né, as nossas vias aéreas, elas ficam todas abertas, né, então a gente tem uma hipersensibilidade, né, e a medicina, ela vai fazendo o papel dela, né, e ela tem uma ardência no momento, né, Ricardo? Você pode narrar aí? O pessoal até prepara, fala, vai arder um pouquinho, só que você acha que esse pouquinho é um pouquinho. Mas na verdade não é muito, arde pra caramba, só que é uma ardência muito forte que passa também muito rápido. Eles falam, vou pingar, você abre o olho, mas não fecha o olho, mas sem querer você acaba fechando, porque essa contração é involuntária, aquilo arde de um tanto, você não pode pôr a mão no olho, mas rapidamente já passa. E eu achando que já estava quase que no fim do sintoma, me submeto a mais essa experiência. Legal, valeu a pena. Voltei para a posição que eu estava lá quase que engatinhando, porque eu não tinha força para me movimentar. E aquilo a cabeça começou a pensar, falei, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim aqui para buscar alguma resposta? Será que eu vim aqui encontrar alguma coisa que está me faltando? Comecei a questionar muito da minha vida, por que eu estava lá, o que eu estava fazendo com o meu relacionamento, que rumo que eu estava dando para a minha vida, porque profissionalmente eu tenho o meu trabalho, a minha empresa está bem estabelecido, os negócios estão indo bem, mas em termos no nosso casamento a gente estava meio assim, apesar de a gente estar num momento bom, a gente de vez em quando tem uns estranhamentos aí. Eu falei, eu acho que isso não é bom para nenhum casal. Eu acho que todo mundo tem o direito de viver a vida plena, a vida aí com muito amor, carinho e abundância. Todo casal merece isso. E eu até me perguntava, será que um dia eu vou conseguir viver essa vida? Então, a gente fica sentindo essas sensações físicas enquanto que a nossa cabeça fica pensando. Como eu falei para vocês no comecinho, eu já estava com a consciência um pouquinho pesada dessa discussão que a gente teve, aquilo ali me cobrou mais, aquilo exigiu mais de mim. E eu ficava pensando o que eu poderia fazer, onde eu errei, por que eu errei, o que eu posso fazer para mudar. E foi passando, né? Aquelas sensações todas no corpo, até que chegou um momento lá que assim, eu estava escutando o que acontecia tudo. Me deu a impressão que a gente estava indo para os finalmente. Eu não sabia nem quanto tempo fazia que eu estava lá deitado e estava indo para os finalmente. Mas eu escutava o pessoal levantar, arrumar as coisas, mas quem disse que eu tinha força?
Eu não conseguia nem tirar a coberta de cima da minha cabeça e levantar o pescoço para ver o que estava acontecendo. Tinha uma pessoa do meu lado que me cutucou, falou, agora a gente tem que levantar, tem que ir lá para fora para a segunda parte da cerimônia, mas cadê o Ricardo? Ricardo estava totalmente entregue. Me falaram no começo que quando a gente faz uso dessa medicina, a gente faz, entre aspas, de uma forma de limpeza. Às vezes a medicina provoca vômito, às vezes a medicina provoca, sei lá, dor de barriga, você vai no banheiro e tal. Eu não tive nada disso. E eu ficava pensando, gente, será que eu estou resistindo tanto que eu não me permiti fazer essas limpezas? Ao mesmo tempo que eu pensava, será que isso aqui vai valer a pena? Né? Porque eu não estou fazendo essa limpeza, não estou me limpando do que eu precisaria me limpar. Enfim, mas não, essas sensações não vieram. Eu não tive essa vontade. Eu não queria estar resistindo. Mas eu admito para vocês que pelo menos eu, tenho comigo que eu gosto de estar no controle, eu gosto de ter as rédeas. E essa medicina, ela mostra pra gente que você não tem rédea de nada. Eu sempre gostei de tomar uma cervejinha, uma bebida, tudo. Tudo que eu bebi de bebida alcoólica na minha vida, todas as tonteiras que eu, porventura, tenha contraído com bebida, não chegou nem a 1% do que essa medicina faz. Eu estava entregue ali no chão. Eu não tinha condições sozinho de fazer nada. Consciente, sem força, deitado, ouvindo tudo, pensando, respirando rápido, não conseguia encher o pulmão, uma coisa estranha, não sentia os membros, o corpo formigando, e ali, sem ter condição de fazer nada. Estranho. Pode ser que eu tenha resistido, não sei. Talvez. Agora, se eu resisti ou não, eu confesso que um pouco de medo eu fiquei. Medo desses sintomas. Que tudo isso era novidade para mim. Né? Até me pergunto, e aí, você vai voltar a fazer a segunda vivência? Até voltaria. Não numa quarta-feira, né, que foi feriado de 7 de setembro, porque eu ainda vou contar para vocês, no outro dia eu fiquei com o meu desempenho bem comprometido. Eu tinha trabalho, né, tinha meus compromissos, isso me deu uma afetada. Inclusive contei com a Alana, a ajuda da Alana, porque eu estava, como diz a minha avó, entregue às baratas. Pode ser por isso que eu tenha resistido um pouco, não tenha feito as limpezas. Mas a medicina mostrou, no começo, quando eu falei para vocês que às vezes eu fui lá por curiosidade, chegou nesse momento da vivência que eu confessei para mim mesmo lá, eu e meu subconsciente, que eu subestimei essa medicina. Como estava demorando para começar os efeitos, né? Eu falei, isso aqui não vai virar nada, vou ficar deitado aqui mais não. De repente o negócio, você querendo ou não, essas sensações elas começam. Elas vêm e vêm forte. Então você não tem como resistir, não tem como negar. Não fiz essa limpeza, não sei por qual motivo, mas quem sabe na próxima eu faça. Agora, e aí, Ricardo, você volta? Com certeza num sábado eu voltarei. Né? Eu tenho mais perguntas para fazer. Muita gente fala, o que seria essa espiritualidade? De uma forma assim muito singela, simples, resumida, falando com as minhas próprias palavras, eu acredito que a espiritualidade seja nós mesmos conversando com o nosso subconsciente. Você não consegue personificar a espiritualidade. Eu estou vendo a espiritualidade, ela tem um corpo, uma forma. A gente não consegue. Eu entendo que talvez isso seja aquela introspecção que a gente faz, aquele momento que você conversa com a sua parte mais íntima. Muitos chamam de eu interior. Pode ser que seja. A ayahuasca, eles falam que ela abre esses chakras, e a abertura desses chakras, ela destrava alguns bloqueios que a gente tem, algumas travas que a gente tem no cotidiano, no dia a dia. Porque a gente vive cheio de máscaras. Todo dia a gente acorda, coloca uma máscara e vai. E ela descortina essas máscaras, esses véus que a gente tem na cara. Ela retira esses bloqueios. Eu acho que por isso que fica mais fácil a gente acessar esse subconsciente. É difícil para o homem falar isso, porque a gente foi criado na roça lá atrás e o homem não pode demonstrar sentimento, o homem é pedreira, ele não pode sucumbir, mas a medicina te joga lá embaixo. Ela te coloca lá no seu lugar e fala que você não está no controle de nada.
Tanto que, às vezes, um pouco do medo que eu tenho, seja que eu não sei quais serão as próximas sensações que eu vivenciarei lá. Mas, enfim, o que fica da agora para frente? Eu busco energia, né, para continuar trilhando esse caminho, porque eu tenho absoluta convicção que essas terapias vai fazer bem para mim, e fazendo bem para mim, ela vai fazer bem para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Além do fato de a gente passar esse momento junto. Foi muito bom eu saber que mesmo eu estando lá daquele jeito, eu imaginava, eu sabia que a Lana estava lá comigo. As mulheres não se misturam com os homens, tem a parte das mulheres, a parte dos homens, mas eu sabia que ela estava lá. E a hora que terminou, ela ficou do meu lado, me dando todo o apoio, apesar de eu estar tão debilitado que eu não consegui nem ir para o carro sozinho. Eu precisei de ajuda de 2 pessoas. E vocês não sabem o melhor da história. Aí falaram assim, não, para ajudar a passar essa sensação, faz um rapé nele. Rapé é um pozinho. Eu conhecia aquele rapé antigo da roça, o rapé em Boana, que era fumo moído, o povo cheirava aquilo e ficava espirrando. Mas esse rapé que eles usam é um rapé com umas plantas diferentes. É que o rapé do xamanismo, ele é um rapé medicinal, né? O rapé medicinal, né, do xamanismo, ele é um rapé de força masculina, é uma energia masculina. A ayahuasca, ela é uma medicina de energia feminina. A energia feminina, ela nos liga, né, ao astral, ao plano superior. Né? Então, essas sensações que ele narrou como sintomas, nada mais, nada menos que não são sintomas, são sensações. Né? Que o plano superior, o plano sutil, ele é leve, ele é denso. Então, o nosso corpo, como ele é matéria, né, ele não consegue transcender aos níveis sutis. O rapé é uma energia mais firme, né, uma energia que te aterra, é uma energia muito forte. Então, assim, para trazer, né, ele lá do astral, né, lá do sutil e aterrar aqui no 3D, a gente sugeriu que ele fizesse um rapé, que também é uma das medicinas que são aplicadas na vivência, né, tem o portal no momento correto da vivência que abre para a gente fazer o rapé. E ele foge de qualquer princípio tabagista, né? A gente faz a inalação do pó, a gente faz a iniciação, né, do pai rapé com muito respeito, então é uma energia muito forte. E mesmo assim, né, você não voltou. Não voltou. 100%. Não né? voltou, e na sexta-feira da semana passada a gente esteve num lugar, na casa de um amigo, e nós fizemos esse rapé novamente, só rapé. Consagrar. Sem ayahuasca, só lá. E eu entendi exatamente o porquê que eu piorei com os sintomas, porque eu fiquei uns 40 minutos ruim só com o rapé. Quando já estava terminando a cerimônia da ayahuasca, me vieram e me aplicou esse rapé. Eu não tinha nem passado os efeitos da ayahuasca, me deram esse rapé, aí eu não sei a palavra, mas aí acabou comigo. Acabou no bom sentido, né? Sim. Aquelas sensações, tudo que eu estava sentindo voltou, multiplicou, intensificou, e aquilo ficou comigo ali. Fizeram em sensação, fizeram mais não sei o que lá, nos pulsos, mas nada. Eu sei que precisou de 2 pessoas para me colocar no carro. Eu cheguei em casa, não sei que jeito, desci do carro, me colocaram no chuveiro, tomei um banho, deitei. Esta noite eu não preguei o olho, os mesmos sintomas que eu estava lá, não falei no começo, esqueci de mencionar, mas falo agora. Um suador, mas um suador que você soa de pingar, vai escorrendo. Eu estava tão anestesiado, deitado, que eu não conseguia fechar minha boca. De tanto que eu salivei, eu chegou a molhar o travesseiro. E uma outra coisa interessante é que o olho não para de lacrimejar. É umas 3 horas chorando. Não é o choro, aquele choro de tristeza. É o olho lacrimejando sem parar também. Isso não para. Fora a sede, né? Mas cadê a força para tomar água? A força não tinha. No outro dia, quando tocou o despertador, eu tinha serviço, tinha que levar os meninos na escola. Cadê o Ricardo? Não preguei o olho aquela noite. Não que eu passei mal, mas aqueles sintomas ainda estavam comigo. Aquela cabeça acelerada, pensando. Eu fiquei com muito sentimento de culpa em função do que eu falei para vocês que estava acontecendo, né? E na quinta eu tive sintomas assim tardios.
efeitos tardios, né? Que foi uma sede intensa, o dia inteiro tomando muita água, a sede não passava. O equilíbrio lento, aquele equilíbrio lento, esquece, acabou, não tinha força na mão para apertar uma pasta de dente, estava com a força comprometida, uma leve dormência nas extremidades do corpo, do joelho para baixo, parece que estava estranho, não sentia, tá? E foi o que ficou. E hoje? Voltaria sim, num sábado preparado, eu tenho muita coisa para buscar lá ainda, eu tenho, igual a Alana fala, se perdoa, tal, né? Vamos buscar essa paz de espírito, essa paz de consciência, ainda tem que alcançar. Porque traz depois nos outros dias, né? Essa paz, essa conexão de tranquilidade, uma clareza, né? Nos outros dias traz... Tem muita coisa para tratar lá ainda. Eu acho que quem estiver ouvindo nós aqui, quem estiver ouvindo essa live, posteriormente for ver pelo YouTube, eu peço que escute sem o véu do julgamento, porque só quem está lá sabe como é. E quem não fez, se ficar curioso por escutar esse depoimento, acha um lugar sério, na onde você estiver, porque isso vai estar na internet para o Brasil inteiro. Exato. Nós estamos falando de Franca, interior de São Paulo. Acha um lugar sério, idôneo, com pessoas boas e faça essa vivência lá. Ou faça sozinho, ou vá com a esposa, porque a nossa vida é experiência. Nós temos a oportunidade de conhecer coisas novas, procurar ser uma pessoa melhor. Então a gente nós temos o dever de todo dia, quando acordar, escolher ser a melhor versão de nós mesmos. Exato. Espero que vocês tenham gostado e que esse depoimento tenha acrescentado e contribuído para alguma coisa na vida de vocês. Com certeza. Eu vou fazer aqui algumas ressalvas, né, para deixar mais esclarecimentos para as pessoas que forem assistir. Como foi a primeira vivência dele, né, ele não fez uma preparação específica, por isso que ele teve essa reação muito forte. Isso é muito particular. Para cada pessoa vai ser de uma forma. E cada vivência, ela nunca será igual. Cada vez que eu consagro a medicina, ela me traz, né, uma informação diferente, ela me traz uma sensação diferente, uma experiência diferente. Então, a consagração da medicina, ela nunca será igual, nunca. Então, como eu já venho trilhando esse caminho de autoconhecimento, de expansão de consciência, a minha primeira vivência foi totalmente diferente da dele, né? Então, as minhas sensações foram menos densas, né? Outro detalhe também é a questão de culpa, né? Quando a gente fica muito no plano mental, muito querendo interpretar, muito no nosso ego, né, a gente tem essas questões, tem esse duelo aí. Então, por isso que a medicina trabalhou muito forte para quebrar essa casca, né? E a sabedoria da espiritualidade, ela é tamanha que a medicina ela não vai além daquilo que você pode suportar. Então, como ele tinha essas questões de culpa, de arrependimento, de remorso, então a medicina teve que quebrar essa carcaça, teve que penetrar essa carcaça, né, e trouxe essa força, né? Quando a gente fala as sensações, os sintomas, a gente entra nessa força, né? A medicina começa a trabalhar no nosso corpo. Então, para cada pessoa vai vir de um jeito, dependendo da questão que você tem que trabalhar, dependendo do seu momento ali, do seu contexto, né? Da sua mente, da sua vida, das questões que você tem, dos seus traumas. E o interessante é que a medicina, ela quebra, ela tá ali para quebrar suas resistências, né? Então, quanto mais você luta, né, pelo controle, que é o nosso ego falando, mais a medicina vai ali e te coloca no teu lugar. Qual é o nosso lugar? Que a gente é nada, né? Que a gente tem que estar ali na humildade, tem que estar ali buscando, né? Tem que estar ali aceitando antes de tudo, né? E a sabedoria da espiritualidade é tamanha que ela não vai te fazer mal, ela não vai além daquilo. E outra, a questão dos outros dias. Cada pessoa é de um jeito. Eu já consigo voltar no mesmo dia. Dependendo da vivência, às vezes no outro dia a gente fica um pouquinho ainda letárgica. Por quê? Te traz tanta paz, né? Te leva pro sutil, te leva pro superior. Então, por isso que você fica às vezes mais lento, você desacelera, que é o mais interessante.
né? Então, para quem é ansioso, quer trabalhar a ansiedade, ela te traz esse equilíbrio, porque ela abre todos os seus chakras, os 7 principais chakras, e tudo isso de forma consciente, que a gente tem que ressaltar aqui, né? A Ayahuasca nada mais nada menos que te coloca num estado de hiperconsciência, diferente das drogas, né, que elas te colocam em estado de alucinação, né? Então tem algumas questões que são muito profundas, né? Então essa questão de buscar a resposta é muito importante. Por quê? Como o Ricardo falou, a resposta está dentro da gente. Por isso que o trabalho ele é introspectivo, né? Individual. Né? Exatamente, ele é individual. Mas ao mesmo tempo ele é coletivo, porque ao mesmo tempo que ele se cura, né, a cura também vem pra mim, porque a cura do meu irmão também é minha cura. Então a gente tá ali naquela corrente, naquela egrégora, a gente abre esse portal ali de uma forma muito responsável, que tem os padrinhos da Ayahuasca, tem o padrinho e a madrinha da Ayahuasca. As energias são separadas, né, por questão energética, não é por questão de gênero. Os homens ficam num setor, as mulheres ficam em outro setor. E a questão da limpeza, né? Às vezes naquele momento a medicina está trabalhando ali resistência. Às vezes não é o momento dele fazer limpeza, né? Como foi o primeiro contato ali, tem muitas nuances, né, que a medicina tem que trabalhar. E é super, super sutil, porque a medicina ela é uma mãe, né? Ela acolhe, ela te bate, né? Ela te bate ali, né? Te dá um tapinha para você acordar, para você se enxergar, para você voltar para dentro de si, que é o mais importante. E essa busca de expansão de consciência, de autoconhecimento, ela é uma busca incessante até a gente, né, passar dessa encarnação para outra fase, né? Não subestime a Ayahuasca, viu? Eu fiz isso e quase quebrei a cara. Então, e é com muito respeito, né, que a gente faz essa consagração, que a gente tem essa conexão. Eu sou encantada pelo xamanismo. A gente tá ali no meio da natureza, né, consagrando ali a medicina no meio da natureza, das árvores, do luar, com a conexão com a lua, com as estrelas, com a terra. Eu fico descalça ali, né, me conecto bastante com a terra, me aterro bastante ali, né, isso é muito importante. E quem sabe, né, a gente fazendo juntos agora, a gente não se torna um ser humano melhor. E outro detalhe, para quem quer, né, consagrar na primeira vez, faça uma preparação. Antes de consagrar, eu já fico um pouco introspectiva, né? Eu já não faço um consumo de carne vermelha, principalmente, como coisas naturais da terra, porque essa limpeza que a gente fala é porque às vezes a gente se alimenta muito mal, com muito químico, muito conservante, a gente coloca muito lixo, né? A gente não se alimenta tão bem, então a gente buscar se alimentar o mais natural possível, de forma consciente. Depois que eu comecei a consagrar medicina, eu comecei a me alimentar de forma mais consciente. Você não começa a ficar beliscando aleatoriamente. Você come ali com consciência, mastigando, sentindo cada sensação ali do seu alimento, né? E você chega até a perder peso, né? Não é porque você passa fome, é porque realmente você vai sentir a necessidade de colocar aquilo que o teu corpo precisa. Você vai ter essa percepção, essa clareza daquilo que o seu corpo precisa, né? De você precisa colocar para dentro do seu corpo, que vai te trazer energia, que vai te fortalecer, né? Então é uma das coisas que eu aprendi com a medicina, né? Outro detalhe também, tão pouco tempo de consagração, né? Quebrar as resistências, né? Foi uma das coisas que eu mais percebi de mudança nessa quebra de resistência, nessa quebra das suas crenças, principalmente que vem implantados, né, na nossa consciência coletiva, inclusive, né? Então a gente sai de qualquer parâmetro colocado, cultural e social, e você tá ali para criar o teu mundo, para criar aquilo que faz mais sentido para você, né? Vale ressaltar. Pessoal que é de Franca região, que quiser conhecer, né, a nossa casa, é a nossa casa maravilhosa do meu padrinho Douglas, da minha madrinha Cile. Celeide, minha madrinha Celeide, a casa Ramicita, tá? As reuniões são todas quartas-feiras,
tá? Toda semana, todas as quartas-feiras, a gente tem uma vivência, a gente tem uma tônica, a gente trabalha um tema, nada de forma aleatória, né? A gente tá ali naquela egrégora, todo mundo ali na corrente, cada um pela sua cura, né? Introspectivo, mas na corrente, na mesma sintonia. E de 15 em 15 dias também tem as vivências aos sábados, que a gente faz um trabalho maior, é um trabalho de 7 horas. A gente consagra 2 doses, né, que são 100 ml, 50 ml, depois 50 ml. E tem as outras medicinas também. Então, gente, a busca da cura tá aí, aberta para todo mundo que sentir no coração o chamado. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem mandar mensagem, tô aqui à disposição. E fiquem aí ligadinhos no canal, tá? Que vai ter muita novidade, vai ter outras lives incríveis aí sobre as nossas experiências com xamanismo, expansão de consciência e evolução para ser um ser humano melhor nesse mundo. Então, gratidão a todos que assistiram, né? Fiquem com Deus e namastê para todo mundo. Até mais.